Você sabia que a Brittany Murphy começou a sofrer em relação ao corpo depois que fez o clássico Patricinhas de Beverly Hills? Teve um relacionamento bem nada a ver com um cara que morreu poucos meses depois pela mesma causa da Brittany. E os dois foram encontrados pela mãe que morava na mesma casa. Hoje, Brittany Murphy no Cada Caso um Caos. Eu sou a Luca e por aqui a gente une os universos de biografia, tem muito artista da música e também de psicologia. A produção é do Rafa Bolo e hoje, mais uma vez, com o psicólogo junguiano, gente boníssima, o Alexandre Vatti. Brittany Ann Bertolotti nasceu no dia 10 de novembro de 77 na Geórgia. Ela é filha da Sharon Murphy e do Angelo Bertolotti. O pai era mega B.O., assim, vivia se envolvendo com crime organizado, pesadão, assim, e passou a maior parte da vida nessa dinâmica aí de entrar e sair da cadeia. Quando ela tinha 2 aninhos, os pais se separaram. Aos 5, que a pequena Brittany começou a se interessar mesmo pelo teatro, e a mãe abraçou a ideia e botou ela na escola de dança, colocou pra atuar, e pouco tempo depois já tava fazendo uns testes, e com 12 anos já tava apavorando, assim, várias sitcoms, tipo O Mundo é dos Jovens, né, que passava na TV Cultura, lembra? Não, faz tempo. Aos 14, ela começou a arrumar uma gig atrás da outra, né? E em 95 fez o clássico da sessão da tarde, As Patricinhas de Beverly Hills. Sucesso absurdo. Foi nessa época aí que as tretas da Brittany com o corpo começaram. No filme ela fazia o papel assim do que seria a amiga feia e gorda da Alicia Silverstone, que era, nossa, a referência de mulher bonita e tal, né, loirinha, dos vídeos ali do Aerosmith, lembra? A Brittany era uma graça e a atuação sensacional dela foi ofuscada ali pelos padrões de beleza impostos por Hollywood. E isso começou a comer a mente da jovem Brittany, então ali com seus 18 anos. Pouco depois, num teste para outro filme, ela chegou a ouvir de um diretor que ela não conseguiu o papel principal, dá até vergonha de falar, porque ela era abraçável, mas não era comível. Olha o absurdo. Bom, ela botou na cabeça que para conseguir os papéis de protagonista, ela tinha que mudar. Daí pra frente apareceu bem mais magra, né? Descoloriu o cabelo, foi trilhando ali o caminho para chegar naquele posto da Alicia Silverstone. Começou a se destacar, né? Fez um papel espetacular em Garota Interrompida. O personagem dela é demais. Inclusive nesse filme também tem o Winona Ryder e Angelina Jolie, que também estão por aqui. E também no 8 Mile, né? Com Emmy, que também tá por aqui. E em 2006, ela bateu com a moleira na estratosfera e chegou no posto que tanto sonhava. Tava namorando o Ashton Kutcher, que era o queridinho ali da vez. Tava protagonizando altas comédias românticas e tava tudo lindo. Porém, os problemas ali com o corpo continuavam e a mídia era só voadora na jugular, assim, não perdoava. Antes eles reclamavam que ela era gorda e feia. Agora que ela tava bem louca e anoréxica. Isso mexeu ali com as ideias da Brittany por muito tempo, ponto dela querer mudar tudo, né? O peso, o cabelo, a roupa, a pele, os dentes, usava um quilo de maquiagem, enfim, mudar tudo. Daí pra frente a coisa cai ali num downhill, né? O relacionamento com Ashton Kutcher teve o game over e depois alguns noivados frustrados. Ela conhece então o roteirista inglês o Simon Monjack em 2007 e mete o casório poucos meses depois de uma cerimônia assim feita em casa, só pros mais chegados e tal. A parada é que ninguém sabia de onde esse cara tinha surgido. E aí a galera começou a dizer que eles só se casaram porque o visto dele ia vencer. Pouco depois ali os boatos de que a Brittany tava abusando muito das drogas, voltaram com tudo, e ela ficou mega na dela, assim, se fechou total, ficou reclusa e cada vez mais magra. O comportamento também nos bastidores não ajudava, diz que ela tava sempre aérea, assim, sem foco, olhando pro nada, perdida, não conseguia decorar texto, e dava umas desligadas, assim, no meio das gravações, daquela de ficar mesmo, assim, panguando, sabe? Além disso, ela tava longe dos holofotes, né, que ela tinha conquistado anos atrás, ali só fazendo uns filminhos B, meio nada a ver, assim, uns terrorzinho meio trash. A Brittany chegou a rebater os comentários na época, dizendo que ela não usava nada, mas dava pra ver na cara dela que tinha alguma coisa errada. Se não era isso, era alguma coisa, sabe? Aí os amigos mais próximos ali falaram que ela virou uma pessoa completamente diferente de quando começou a atuar. Até que no dia 20 de dezembro de 2009, o pior aconteceu, né? A Brittany foi encontrada morta pela mãe dela, né? A dona Sharon ali, no banheiro da casa onde elas moravam. A causa oficial da morte foi pneumonia, anemia e intoxicação por remédios aos 32 anos. Aí as coisas começaram a ficar bem estranhas, assim, né? 2 meses depois, a Sharon e o Simon apareceram no Larry King, numa entrevista, assim, bizarra, assim, os dois parece que tava tudo meio fora da casinha, principalmente a Sharon, anunciando ali a ONG Brittany Murphy Foundation, que arrecadou uma grana aí para um evento de caridade. Esse evento
X, nunca rolou. Rolou ali uma session de fotos esquisitíssima, eles parecia tipo um casal, assim, sabe? Além de também assumir que eles dormiam na mesma cama, depois que a Britney morreu, o troço, assim, bem louco. A parada já tava meio suspeita até que o Simon, né, o marido da Britney, é encontrado morto em casa também pela Sharon 5 meses depois da morte da filha. A causa? Exatamente a mesma da Britney. Daí pra frente, a verdade sobre o Simon começou a surgir. A real é que ele era total dodói, assim, né? Tem um documentário bem legal da HBO que chama What Happened Britney Murphy. E aí mostra um monte de coisa, inclusive tem uma história do mofo da casa, que essa foi a causa, tem várias histórias lá. Mas enfim, mostra que ele era um manipulador profissional desde moleque. O cara falava pra geral que era bilionário enquanto estava devendo ali pra Deus e o mundo. Falava que já tinha namorado a Madonna, também tá por aqui, aliás, o episódio dela é bem legal. E quando queria sumir, ele metia que tinha um câncer terminal e que ia vazar pra se tratar, sabe assim? Foi assim que ele fez com a mãe dos seus 2 filhos, nessa historinha de câncer aí, que ninguém sabia que ele tinha esses filhos, muito menos a Britney. A parada é que ela vinha tomando pancada e desde que apareceu pra mídia ali do mundo. E depois de vários relacionamentos furados, ela virou uma presa fácil pro rei da lábia. Foi ele que isolou ela do mundo, assim, ninguém conseguia falar com a Britney. Ele que fazia a triagem de tudo, ligação, e-mails, ele ficava com o celular dela, ele tinha senhas dos e-mails, era empresário, era agente, maquiava a Britney, umas maquiagens horrorosas, assim, era ele que fazia. Tudo passava por ele antes. Além disso, ele era outro que pesava na aparência dela, fazendo a Britney emagrecer ainda mais e botando ela pra fazer umas plásticas, assim, nada a ver. Além de um vigarista nato, o cara era completamente viciado em remédios e arrastou a Britney pro vício com ele. Quando os legistas foram na casa buscar o corpo da Britney, eles encontraram lá mais de 90 frascos de remédios com o nome dela e do Simon, além de vários outros ali com os nomes falsos e tal, que eles usavam, né, para conseguir essas receitas aí, né, com médicos diferentes. Antes de morrer, o Simon embolsou o dinheiro da ONG, que também nunca existiu, e gastou todas as economias da Britney, deixando só a casa para Sharon, que perdeu a filha e o genro, e ainda foi acusada por parte do público de ter matado os 2. Rolaram várias teorias da conspiração, né? O pai da Britney, né, que o Ângelo ali, apareceu das cinzas, dizendo que a filha foi envenenada, botando os BO tudo na conta da mãe. Já a Sharon falou dessa história do mofo, da casa, né? Era um negócio assim bizarro. As imagens de dentro da casa é um misto assim de Bruxa de Blair com acumuladores compulsivos, assim, sabe? Chegaram até a dizer que a casa era amaldiçoada, né? Porque a Britney Spears era a antiga dona e foi lá que ela terminou com Justin Timberlake. Aí começa, né? Aquelas coisas. Teve até gente falando que eles foram mortos pelo governo. Assim, a real é que a história é muito mais triste que isso, né? No documentário ali, o legista ele afirma que a morte da Britney poderia sim ter sido evitada se ela tivesse sido levada para o hospital, só isso, assim. Dava tempo de sobra para levar no médico, mas nem o Simon nem a Sharon levaram a parada a sério, e até hoje muito mistério aí, né? Envolve a morte da Britney, que teve essa carreira que podia ser tão legal interrompida pela pressão psicológica que sofreu por tantos anos. Além do marido vigarista, né? A própria Hollywood ajudou a empurrar a Britney ali do penhasco com os padrões estéticos que até hoje impõem para um monte de mulher e tal. Mais uma estrela promissora e talentosa que foi cedo demais. E se você quiser saber assim com detalhes, assiste aí, é bem legal esse documentário aí da HBO da Britney. Bora ver então nosso querido Alexandre Vatti, psicólogo junguiano, falando sobre... Fala aí, Ale! Salve, Luke, e toda a galera aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Britney Murphy. Olha só que interessante. Para a psicologia junguiana, o inconsciente é a matriz de toda a nossa vida psíquica. Só que o inconsciente ele tem tudo. Ele tem o bem, ele tem o mal, ele tem o doce, ele tem o salgado, ele tem a medida e ele tem a desmedida. E aí o Jung vai beber na fonte dos gregos para a gente poder explicar um pouquinho o que são esses 2 conceitos. Do metron, que é a medida, e da híbris, que é a desmedida ou a loucura. Então o que acontece? Pensa lá um pouquinho na Britney Murphy, inclusive ela tem origem judia, né? Então o judeu, quando ele usa o kippah, o que está acontecendo ali com ele? Ele está dizendo que o homem é apenas deste tamanho, acima dele é apenas Deus. Então o judeu leva muito a sério a questão do metron, da medida, para que ele possa viver uma vida sempre adequada. Quando nós temos, né, questões patológicas, nós temos sempre a híbris presente.
E aí você vai vendo ali a Brittany Murphy claramente, né, num transtorno que a gente chama de desmorfofobia, onde ela não aceita a própria condição, ela tem um problema com a autoimagem e ela vai buscando, né, fazendo uso e abuso de substâncias para poder emagrecer. E ela vai perdendo a própria personalidade, ou seja, vai despersonalizando. Inclusive, em muitos momentos, ali tem autodesrealização, porque falam que ela no set de filmagem não sabia mais onde ela estava, perdia as falas, não sabia muito bem quem ela era. Então, olha só que nível que chega a híbris, ou seja, a loucura. Essa desmedida vai acontecendo em vários transtornos. Claro, de novo, a gente tem que olhar lá a família, uma família disfuncional, mas a gente tem que olhar principalmente a personalidade. E essa personalidade que vai se autodesrealizando, como que ela pode seguir em frente, percebem? Então isso é muito importante que a gente tenha sempre um metron, porque senão a gente vai para a desmedida. A psicologia junguiana vai sempre olhar para os opostos e esse conflito dos opostos, entre aquilo que a gente necessita desenvolver, aquilo que a gente gostaria de ser, e a gente vai criando então uma persona para lidar com essa vida, só que nunca é de fato a nossa essência, e a gente vai escondendo a nossa sombra, tudo que está por trás. E aí não teve jeito, com a Brittany Murphy isso veio à tona de uma maneira muito forte e ela sucumbiu, infelizmente, e acabou indo à morte. E nesse óbito dela, inclusive, temos coisas sinistras, que ela foi encontrada morta e depois o legista fala que tem ali um grau severo de pneumonia e anemia, e depois o marido também é encontrado com as mesmas características. Então, olha só a híbris fazendo parte, essa desmedida em torno da vida dessas pessoas que não conseguem, de fato, fazer a sua individuação. Então é isso aí, gente. Valeu, um abraço. Valeu, Alexandre Vatti, querido! Valeu também a Niel189, a Andréa Fernandes, né, a costura da Déia, Fábio Rocha, Elaine Barbosa, a Fabi Alencar, a Pediátrica, terapeuta ocupacional, José Inácio Horta, valeu muito. E segue lá, @psicólogo Alexandre Vatti, e eu também tô lá no Insta, Luca89FM. Semana que vem, tamo na área. Valeu demais e até lá!